Bom dia a todos que nos assistem, bom dia à nossa secretária Ana Amélia. Aliás, antes de falar o currículo dessa mulher, eu tenho que dizer que eu sou uma fã, né? E é uma honra muito grande estar fazendo essa live num dia como hoje, que representa nós mulheres, né? Eu estou falando aqui com a Ana Amélia Lemos. Ela é secretária de Relações Federativas e Internacionais do Rio Grande do Sul, é gaúcha de Lagoa Vermelha, é formada em Comunicação Social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUC, deixou o jornalismo para concorrer ao Senado em 2010 e foi eleita pelo Progressistas, que é o nosso partido, com 3,4 milhões de votos. Aliás, tem um currículo extenso. No mandato, Ana Amélia apresentou 114 projetos e PECs, dos quais 5 estão em vigor e contemplam a saúde, que é algo que é a nossa bandeira também aqui. Foi relatora de 423 projetos no Senado Federal sobre diferentes assuntos. O currículo realmente é extenso, nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso. É um prazer muito grande, Ana Amélia, bom dia. Estar aqui com você realmente agrega muito. Muito obrigada, minha querida vereadora Márcia Taschetti. Saber você que está exercendo seu primeiro mandato como vereadora na Câmara Municipal de Guarulhos. E é uma cidade muito importante, não é? Especialmente pelo aeroporto internacional que tem, e que é uma referência para todos os brasileiros, especialmente aqueles que viajam. E agora Guarulhos também terá uma fábrica que vai produzir vacinas contra o Covid-19. Então, por uma empresa que tem sede aqui em Brasília, chamada União Química. E eles já estão instalados aí por uma questão de logística, trazendo a vacina da Sputnik, da Instituto Gamaleya da Rússia, e então Guarulhos será a sede dessa empresa. Então, mais uma razão para ficar de olho nessa cidade tão importante. Mas, Márcia, eu fico muito honrada, muito feliz. Tive uma experiência muito extraordinária do ponto de vista pessoal, do ponto de vista político também, do ponto de vista como exercício de cidadania, de ter exercido um mandato em nome dos gaúchos e das gaúchas, de 2011 a 2019. E eu digo sempre, Márcia, eu aprendi mais em 8 anos no Senado do que em 40 anos como jornalista profissional que eu fui. Exatamente porque ali é uma aula de convivência, de respeito mútuo com as diferenças, e isso foi um grande ensinamento, você ter que fazer um embate com o adversário político, sempre lembrando que tinha os adversários políticos partidários, mas toda vez que um prefeito da oposição ao meu partido vinha a me pedir, eu atendia, porque eu era adversária do prefeito e não da população. Então, a população em primeiro lugar, porque é o coletivo, não é o individual, não é o interesse partidário exclusivamente que deve prevalecer, e sim o interesse da comunidade. Então, esse foi sempre o meu pensamento. Tenho a alegria de hoje as pessoas fazerem uma referência muito positiva sobre o legado que eu deixei no Senado, e realmente foi uma experiência maravilhosa. Então, eu espero que você, Márcia, na Câmara de Vereadores, seja o primeiro passo para uma carreira exitosa. Você é uma advogada brilhante, uma filha já também formada, que você consiga, na política, fazer as coisas que a população espera de todos nós políticos, não apenas das mulheres, já que hoje é o Dia Internacional da Mulher. Mas é muito importante que a gente tenha esse compartilhamento de experiências e de coisas que se pode fazer, especialmente numa área muito sensível, como você mencionou, que é a área da saúde. Realmente, eu me afirmo muito com essa fala de que nós, políticos, nós não somos, ainda que nós somos muitas vezes oposição a determinados assuntos, nós não somos oposição à pessoa do governante, nós somos oposição muitas vezes àquele assunto, né? Mas sempre de forma muito responsável, muito comprometida, porque eu acho que essa é a palavra.
e sempre o que interessa é o bem da sociedade, construir algo, construir um mandato legal, construir um mandato que você seja vista, mesmo terminando esse mandato, como uma pessoa que fez algo para a população. Eu me pego muitas vezes, secretária, ouvindo, olha, fulano é esquerda, você é direita, o seu partido é direita. Não, o meu partido, ele me dá autonomia para ser uma política séria, que faça as coisas com compromisso e voltada para a população. Isso é muito importante para todos nós. Principalmente nós, mulheres, né? Eu sempre digo que a mulher tem uma dificuldade, embora avançamos muito, mas tem muito a avançar, né, Ana Amélia? Muito, muito a falar. Nós falamos muito de fundo partidário que viriam para as mulheres, que faríamos mais mulheres por conta de uma ajuda maior dos partidos, mas a gente sabe que o país não caminhou junto com isso, porque o país enfrenta dificuldades, né? Então, nós, mulheres, mais uma vez, tivemos problemas também com relação a isso. E por falar nisso, eu gostaria de te dizer o seguinte: você teve alguma mulher que te inspirou a vida política? Ou não? Não. Não? Não. Eu, claro, tenho admiração por mulheres como a presidente da Nova Zelândia, que eu não conheço, mas a presidente, a primeira-ministra da Alemanha, a chanceler da Alemanha, Angela Merkel. Eu acho que ela, como a Margaret Thatcher, para mim, encarnam assim, uma dona de casa. A Thatcher quanto a Merkel, elas não têm o charme de uma estadista que faz assim aquela coisa, por exemplo, a presidente do FMI, né? A senhora Lagarde, é uma coisa assim mais a francesa, né? Sim. Mas a Thatcher e a Merkel, elas são donas de casa, então elas têm uma visão muito prática da vida e da relação política, e talvez isso dê a elas também o fato de serem esposas e mães e tal, que dê a elas uma sensibilidade adicional ao cargo importante que executam. Veja que a liderança, tanto de uma quanto de outra, é uma liderança longeva para uma Europa que está dilacerada, uma Europa que... A França, por exemplo, quantos ministros, quantos presidentes com problemas e tal, e a Alemanha, e no caso da Inglaterra, citando essas duas mulheres, a estabilidade que elas tiveram, e no momento mais crítico, no caso da Inglaterra, a Guerra das Malvinas e outras situações. No caso da Alemanha, a pandemia agora. Então, todos esses fatos mostram aí. Então, essas mulheres nacional, do ponto de vista de aqui no Brasil, eu simplesmente, porque é o seguinte, eu acho que nós todas, ser humano, nós temos um prazo de validade. O prazo de validade que eu digo não da idade que você tem, daquela atividade que você exerce. Eu tinha, durante 40 anos, sido jornalista, eu tinha esgotado, eu já não tinha mais novidade naquilo, eu já sabia, as perguntas eram as mesmas, eu sabia a resposta que o entrevistado ia dar. Quando chega nesse ponto, ele perde a essência. E qual era a atividade? Eu não podia pendurar a chuteira e ir para casa. Qual era a atividade que tinha muita analogia com o jornalismo, que denuncia, que mostra os problemas, que busca soluções, o bom jornalismo. Hoje o jornalismo também está contaminado. O jornalismo hoje, eu olho assim, eu fico com pena, porque sou jornalista, posso fazer críticas, entende? De uma irresponsabilidade. A mentira e a verdade estão fundidas numa mesmo balaio, então não se distingue. E isso é uma coisa grave, inclusive para a própria democracia. Então, lamentavelmente, o jornalismo, nessa disrupção que nós tivemos, está fazendo um péssimo serviço hoje no Brasil. Então, com as fake news, então, nem se fala. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que aí mudei, então eu dei um salto no escuro. Quem ia adivinhar, ia imaginar? E eu digo, sabe, Márcia, sinceramente, a minha votação para uma eleição majoritária, na primeira vez que eu entro na política, 3.400.000 votos, é muito voto. Para uma pessoa que nunca foi síndica de prédio, né? Eu não fui nada, vereador, nada.
Então, isso para mim foi um julgamento que eu tive como jornalista, porque eu era uma jornalista multimídia, eu fazia rádio, fazia televisão, estava todo dia na tela, com os gaúchos, de manhã no Bom Dia Rio Grande, ao meio-dia no Jornal do Almoço e depois nos noticiários à tarde. Então, isso me deu, claro, uma visibilidade e as pessoas confiaram em mim. E acho que todas sabem e avaliaram, porque eu peguei um momento também muito extraordinário do Congresso. Passei por momentos muito graves, que foram 2 cassações de mandatos de 2 senadores, que não é uma coisa boa de fazer, julgar colegas, julgar pessoas. Nós não fomos eleitos para sermos juízes, nós somos parlamentares para fazermos leis e para produzirmos leis. O impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, uma mulher. Então, eu tinha essa questão também feminina nesse embate, mas nunca deixei de tratar a questão institucional e republicanamente. Institucional, você é advogado, institucional e republicanamente. Nunca porque eu não gosto, porque é o meu partido, não. É o que tinha que ser feito. A lei, simplesmente isso. Ninguém está acima da lei. Então, meu conceito, minha forma de agir sempre foi essa. Isso é muito importante. E eu imagino como deve ser chato, como deve ser ruim você ter que fazer estritamente o que está na lei quando nós falamos num impeachment de uma mulher. Eu não queria estar no teu lugar, não. E tem que fazer. Você está ali, tem que ser feito. Me diz uma coisa. Ali também, Márcia, porque ali você não pode ir pro lado pessoal. Não é uma questão da Ana Amélia Pessoa com a Dilma Pessoa. É uma questão da senadora com a presidente da República. Exatamente. Então, aí que eu falo, institucionalidade. Nós estamos ali representando 2 poderes distintos. O poder executivo, que tem que ser fiscalizado pelo executivo, e na hora do cometimento de uma irregularidade séria, que foi a lei de responsabilidade fiscal, a famosa pedalada, você tem que fazer a execução da lei. Simples assim. Então, não teria que fazer outros momentos. E quando foi a cassação dos mandatos, também a mesma coisa. Eu era amiga dos 2 senadores e aquilo assim, mas eu não posso preservar, em nome da amizade, eu não posso contaminar a instituição que eu represento. A instituição é perene, as pessoas são passageiras. Eu passei por ali, os senadores passaram por ali, podem até voltar para a política, mas essa é a questão. Você tem que tornar a questão impessoal e institucional. É o jeito único de você ter respeito, inclusive, da própria população. Sim. E me diz uma coisa, secretária, com relação à mulher, nós sabemos que a mulher ainda não está na política como devia ser. Essa coisa de cota, de 30% de cota, eu também não aceito da forma que é colocada. Eu acho que a mulher ela tem que ser atraída para a política, né? Mostrar à mulher a importância, a necessidade, porque muito se fala em empoderamento feminino. Olha, vamos empoderar a mulher. A mulher ela já é empoderada, no meu modo de ver. A mulher é empoderada, a mulher buscou muita coisa sozinha, buscou o seu espaço de uma forma bem individual, mas falta ainda a atração para levar as mulheres para a política. Então, como que você enxerga isso? O que poderíamos, nós mulheres, fazer para atrairmos mais mulheres para a política? Márcia, essa discussão eu levo para o lado muito prático, muito prático. Se você olhar, você é advogada, se você olhar no Poder Judiciário, o número de mulheres na magistratura hoje é muito alto, inclusive nas cortes superiores aqui em Brasília. Se você olhar o Ministério Público dos Estados e da União, o acesso das mulheres tem sido cada vez maior. Se você olhar as polícias federais, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, se você olhar as polícias militares, as polícias civis, você vai ver que as mulheres estão. O que acontece? Qual é a diferença desse interesse das mulheres que aumentaram substancialmente a participação nessas carreiras de Estado? É que elas têm estabilidade. Ela faz um concurso público, é aprovada e ela planeja e organiza a sua vida. Com estabilidade.
que ela pode ter filhos, ela sabe que no Ministério Público, em alguns estados, são 6 meses de licença, ela tira férias, ela tem uma série de vantagens numa estabilidade funcional e ninguém cobra dela. Ninguém cobra. A política é, primeiro, insegura, porque o teu concurso público é o voto, é a apreciação do eleitorado, que é muito exigente, primeiro. E, segundo, você pode, ao concorrer, não sabe se vai ganhar ou vai perder. Você não sabe. É essa insegurança, essa instabilidade. Terceiro, você está super exposta ao adversário e àqueles que não querem ver você, o seu sucesso, a sua ascensão ou a sua eleição. Então, fazem tudo para destruir ou para, eu diria, dar visibilidade à privacidade de uma candidata, seja ela quem for. Desde do cabelo que corta, não sei o quê, olha, não se veste mal, ou não sei o quê, ou não sabe falar, sabe? Coisinhas que realmente não são as coisas essenciais. O que vale é o que você vai fazer e o que você pode, a sua essência, né? Os seus valores, né? Os seus princípios, né? A sua ética, a sua honestidade. Isso é que vale. O resto é perfumaria. Então, isso tudo, as mulheres não gostam muito dessa superexposição. Né? Não gostam, é uma superexposição. E é um enfrentamento, porque quando você chega na política, o espaço já está ocupado. E quem é que vai abrir o lugar para você sentar? Se você não está numa cerimônia, você chega, todo mundo vai chegar onde está a luz, onde está o poder, o líder. Esse é assim. Então, essa dificuldade. Então, portanto, mesmo que nós sejamos maior número de eleitoras no Brasil, maior número de eleitoras no Brasil, nós não temos uma representatividade congressual parlamentar, seja nas câmaras municipais, nas assembleias ou na Câmara Federal ou no Senado, adequada a essa proporcionalidade eleitoral. Claro que com a lei de que o fundo partidário financia a campanha, eu fui contra isso. Agora você está vendo como eu fui contra a Copa do Mundo, como eu fui contra a Olimpíada. Nós temos muitas dificuldades sociais graves. Gravíssimas, Márcia. Olha a saúde, né? Saúde. Veja, hoje está acontecendo a pandemia, não tem leito para botar as pessoas internadas, entubadas, morrendo nos corredores dos hospitais, Márcia. Isso é dinheiro que não devia ter sido, devia ter dado prioridade. Eu acho que nós não temos definição clara de prioridades, nós não temos planejamento do que vamos. Porque uma obra começa, daqui a 3 anos vai voltar de novo a funcionar, já tem que pagar muito mais caro. A paralisação de uma obra custa muito mais caro do que concluir a obra. Então, nós não somos um país zeloso com o gasto público. Somos muito perdulários. Nós esbanjamos e não temos direito de fazer isso com essa população. Então, quando eu falava nos estádios contra a Copa do Mundo, era exatamente quanta gente já naquela época precisava de hospital e não tinha, ou de um medicamento e não tinha, que não está no mercado, que a pessoa tem doença rara. E hoje nós estamos valorizando isso. Câncer, todas essas coisas, fazer uma quimioterapia, fazer uma tomografia, fila para fazer tomografia, fila para a mulher fazer mamografia, ou para o homem fazer um exame de próstata. Então, isso, Márcia, que eu acho as prioridades. A educação, escolas caindo aos pedaços, né? Aí falava da Marta, as escolas de lata da Marta, não sei o quê. Não importa, tem que ter uma escolinha que funcione, que as crianças estejam bem acomodadas, que não vão sofrer, tem que funcionar. O problema é exatamente essa questão das prioridades. Aí nós achamos que era muito bonito nós termos uma Copa do Mundo e agora estamos aí com isso. E olha só, os estádios estão caindo aos pedaços, porque pior que foi dinheiro público, a parte deles aqui em Brasília, foi dinheiro público, não foi dinheiro do setor privado, não, como foi do Internacional do outro. Então, essas questões todas nós não estamos tratando com a devida seriedade. E aí... E a mulher sempre vê primeiro a prioridade. Eu ia falando que eu sou contra o fundo partidário, pelo mesmo motivo. Você pegar dinheiro do orçamento público, Márcia, para jogar numa campanha eleitoral. E não chega. E não chega. Para as mulheres, não chega. Preciso. Olha assim, você veja como é anacrônica, nosso país é anacrônico, as coisas são absolutamente sem senso. Nós criamos a cota, né? Desculpa, mas é para inglês ver. É para inglês ver.
como nós também somos culpadas, tá? Porque aí muita mulher, não, há desinteresse das mulheres da política. Tem mulher que coloca o nome dela só por conta da cota e ela não sai nem para pedir o voto. Aí que eu digo que é só para inglês ver. Aí é o parente do dirigente partidário, é não sei o quê, e tal, tá ali. Também porque se ela é funcionária pública, ela fica 4 meses de licença, ela fica licenciada naquele período que ela está inscrita e depois ela volta se ela não for eleita. Se ela for eleita, ela assume o mandato. Mas não, aquilo é só para cumprir os 30%. Sim. Então, existem muitas categorias do serviço público que se aproveitam dessa brecha da lei para isso. Em inglês, vê, essa cota. Até 2 anos atrás, 3 anos atrás, só tinha cota para a mulher entrar na lista de candidatos, que era uma abertura, uma exigência da lei. Só que isso não havia contrapartida do fundo partidário. Foi preciso as mulheres ir no Tribunal Superior Eleitoral e lá, na Justiça, é que foi decidido que tinha que dar 30%. Quer dizer, ou seja, aí a classe política reclama da chamada judicialização da política. Você é advogado, judicialização porque não há espaço vazio. Nós não fizemos corretamente, porque esses 30% já tinham dentro. Na hora que você criou a lei, os 30% na nominata de candidato, tinha que estar ali expresso que 30% do fundo partidário também para essa finalidade. Sim. É lógico, Márcia, é lógico. Só que isso, na prática, não aconteceu. E mesmo que a justiça tenha decidido, também continua não acontecendo. Então, essa é a situação que deixa as mulheres numa situação de, primeiro, o próprio desinteresse, né? Por esses fatores que eu elenquei. Que a mulher é muito aplicada, ela estuda muito, então ela tem muito sucesso nos concursos públicos. Então, eu acho que esse dilema não vai ser resolvido tão cedo, porque esses anacronismos continuam. Hoje você vê mais esse ativismo de gênero que está crescendo no Brasil. Aí em São Paulo mesmo, né, você vê movimentos de mulheres, o pessoal da esquerda é mais ativo nessa questão do gênero e consegue, então, eleger lá em Porto Alegre, houve na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, um aumento realmente disso. Por quê? Mas aí elas têm uma movimentação orgânica, né, abraçam-se, né, como uma associação, como uma liderança na comunidade, sei lá, no bairro, no movimento daquilo que elas defendem, e aí conquistam, mas aí por um trabalho assim, de matar 1 leão por dia, né? Então, acho que só nesses casos que elas têm tido sucesso. Né? As duras penas, e a gente vê que a mulher realmente, ela trata o dinheiro público com prioridade, e isso é muito importante, diferente, não sou feminista, extremista, porque, aliás, eu não aceito extremo algum, tudo que é extremo, no meu modo de enxergar, é prejudicial para uma sociedade, né? Então, eu digo que nós estamos vivendo, principalmente agora, no período de pandemia, uma situação muito delicada, e a gente vê que mulheres que estão à frente de alguns países, como você citou, a Alemanha, e, entre outros, estão desenvolvendo um trabalho, inclusive com vacina, com distanciamento social, de uma forma muito prioritária. Olha aqui, ó, Márcia, a Nova Zelândia. Nova Zelândia, uma mulher, foi reeleita assim massivamente. Coreia do Sul, uma mulher que comandou. Taiwan, uma mulher que comandou. Alemanha, uma mulher que comandou. Então, apenas para citar países desenvolvidos que tiveram esse desempenho em função de mulheres estarem no comando. Eu gostaria muito de ver mais mulheres no comando, e é por isso que eu gosto muito de falar desse assunto, porque eu sinto que mulheres, ela é mais fraternal, ela é mais humana, e eu tenho certeza que muito responsável e comprometida com as causas, porque a gente deve lutar por causa e não por coisa. Então, tudo que a gente fala em causa é muito importante. Você, Ana Amélia, tem vontade, já pensou em ser presidente da República, de concorrer à presidência da República? Não, Márcia, não. Claro que as pessoas, eu tenho rede social ativa
até hoje vi no Instagram aumentar mais alguns seguidores e tal. Eu acho que eu tenho a noção dos meus limites, entendeu? Dos meus limites pessoais. Então, sim, não posso dar o passo maior que a perna. Simples, sim, assim, tá? Então, eu acho que o meu limite é o legislativo. Estou pensando, avaliando, tenho até propostas de partidos para me filiar, porque tem questões regionais, partidárias, que implicam numa decisão que você tem que tomar, entendeu? Então, você tem que olhar o cenário. Eu sempre achei que, no meu estado, por exemplo, a questão de mudar de partido era uma questão muito complicada, porque os gaúchos são muito arraigados às suas posições, o que é bonito por um lado. O Rio Grande do Sul é também um estado litigante, ele briga pelos seus direitos. A litigância na área da saúde é a maior de todo o país. Judicialização da saúde é a maior do Brasil no Rio Grande do Sul. Então, isso é um pouco de dar um retrato da sociedade gaúcha litigante, ou lutar pelos seus direitos. E havia também um conceito de que não havia um olhar positivo para quem mudasse de partido. Hoje não, mudou isso. Então, muitos parlamentares mudaram de partido, já na época do Marquesan, Nelson Marquesan, o pai, não o Marquesan Júnior, agora filho, que foi prefeito de Porto Alegre, já também mudou de partido. Vários, Jair Soares mudou, era do PDS, e foi para o PFL na época, né, depois dos Democratas, e assim sucessivamente, vários, né? Então, hoje esse não é um problema, está muito mais na pessoa, né? Sim. Tem algumas pessoas, o próprio senador que está aí, que era radialista como eu, Lazier Martins, ele foi eleito pelo PDT, ele já foi para o PSD do Kassab, e agora está no Podemos, liderado pelo Álvaro Dias. Então, ele já trocou 3 vezes. E a primeira mulher que foi senadora também trocou 3 vezes de partido. Foi eleita pelo PTB, passou pelo PDT e depois terminou no PT, que foi a Emília Fernandes. Foi a primeira mulher a ocupar o Senado. Eu fui a segunda mulher a chegar no Senado do Rio Grande do Sul. Muito tempo depois. Então, Márcia, eu acho que nós, mulheres, por essas razões que eu te falei, e por essa distorção legal dos 30%, é difícil hoje é muito caro uma eleição. Claro que você tem as redes virtuais, que você trabalhar bem, é um mecanismo de acesso, né, ao eleitorado, mais fácil e tal, mas ainda assim você precisa de recursos, você precisa de uma pessoa técnica que entenda toda a organização de uma campanha virtual e tal, e não é fácil você fazer isso, né? E você não vai pegar a sua poupança que você guardou, que você fez na sua família, para prover a sua família, o seu futuro, você é uma pessoa jovem, a pegar e jogar isso tudo para uma campanha que você não sabe qual vai ser o resultado. Também não é justo. E além de custar um valor muito alto, os salários não são tão altos. Então, é um investimento que não compensa, né? Como investimento, não. É que muitas vezes a gente paga alto por um sonho, né? Nós pagamos, às vezes, o preço pelo sonho. Eu digo que deixar minha família, utilizar o meu tempo, largar o meu escritório, onde eu ganho mais do que como vereadora, foi muito caro. Mas era um sonho, é um sonho, e eu estou aqui realizando esse sonho. Mas é caro sim, porque o salário é muito baixo, né? E outra coisa também, Márcia, que eu vejo como um problema, é que é uma atividade hostilizada. Nós, políticos, pode ser vereador, somos hostilizados. Deputado estadual, senador, governador, é uma classe hostilizada. Então, na visão, lamentavelmente, é uma coisa triste isso da sociedade brasileira. Na visão da sociedade média da sociedade brasileira, todo político é corrupto. Então, muito triste isso. É uma injustiça, porque é uma generalização. Seria a mesma coisa que dizer que todo cidadão é desonesto, né? Não é assim. Não é assim. Você tem, claro que como na igreja você tem problemas, na área militar você tem problemas, na área jurídica você tem problemas, na área do ministério tem irregularidades, tem pessoas que cometem fraude, que cometem corrupção em todas as áreas. Mas nós somos a casa da Geni.
todo mundo atira pedra. É verdade, é verdade. Quando a gente sai para pedir um voto, ou a gente conversa até com um amigo, tem amigo que fala, não se envolva nisso, isso só tem gente ruim. E não é assim, porque se os bons não estiverem na política, os outros assumem. Né, os maus vão permanecer. Então, eu sou muito a favor, por isso que eu te fiz essa pergunta, se você pretendia concorrer um dia à presidência da República, porque eu acho que pessoas honestas, pessoas que estão aí com as falas como a sua, que se comprometem como você teve um mandato comprometido. Então, pessoas como você, eu acho que nós teríamos que apoiar, que elevar o nome, né? Assim como eu gosto muito, que é homem, mas eu gosto muito do Fausto Pinato, até nos bastidores falei deputado, com né, gosto dele também, nosso deputado, um ativo parlamentar. Isso, eu gosto muito corajosas dele. Sim, ele é corajoso nas atitudes, ele tem sempre uma posição. Eu não gosto de quem fica em cima do muro, eu sou uma mulher de posição. Muitas vezes tem pessoas que falam, mas você politicamente não podia fazer isso. Não, politicamente essa é a Márcia, então a Márcia tem que dizer para que ela veio, e eu sempre tenho posição, ainda que não vá agradar a todos, e isso na política é difícil, né? E eu admiro também o Fausto Pinato, nosso deputado federal, por conta disso. Como que você está enxergando ele? Ele está na frente parlamentar, né? Inclusive diretamente por conta do Covid, tá? Como que você está vendo toda essa movimentação do Fausto olha, com a China? O deputado Pinato, ele lidera um grupo parlamentar de cooperação com a China. Eu tive até no lançamento dessa frente, isso é muito importante. O Brasil é um país globalizado. Nós dependemos da exportação das nossas commodities agrícolas para a China, mas agora, por exemplo, nós estamos tendo vacina por causa da China. Então, o contrato que o Butantan fez, e se não tivesse sido feito inicial pelo Butantan, nós estaríamos ainda esperando vacinas, porque todos os grandes produtores, que foi a AstraZeneca, que nós estamos usando também, que também tardou, demorou, porque eu, inclusive, posso dizer, como eu lidei muito com saúde, eu fui muito procurada por todas as grandes empresas multinacionais, por conhecer o Congresso e para tentar ajudá-los a dar um caminho para resolver os problemas. A AstraZeneca demorou também a ser assinado o contrato com eles, entende? Com a Oxford. Não era só um laboratório, era com a Universidade de Oxford, da Inglaterra. Então, tinha uma instituição acadêmica por trás e a Fiocruz. Então, você tinha que, sabe, uma série de dúvidas. Bom, se eles têm cláusulas draconianas, bom, é uma questão de escolha. Ou você escolhe a morte ou você escolhe a cláusula do contrato. Então, para mim, as coisas são assim, né? O risco. Tudo tem risco na vida que você faz. Tudo, né? Qualquer coisa que você faça tem risco. Então, ali houve uma demora, de fato, acho que não dá para tapar o sol com a peneira. E também essa coisa da hostilização à questão da China. Quer dizer, eu não morro de amores pelo regime chinês, eu já estive na China várias vezes, acompanhando o presidente da República, quando eu era jornalista, acompanhei o presidente Sarney, acompanhei numa visita parlamentar também, que houve há bastante tempo atrás, mas que eu não era parlamentar, eu fui como esposa de um parlamentar. E aí, digamos, brigar com os países, né? Brigar com os países, eu acho que não é isso nesse mundo que está precisando de solidariedade e está precisando de cooperação. Quer dizer, nós temos que cooperar porque aprender com os que fizeram certo, né? Por que nós estamos mandando, por que o governo mandou para Israel uma comitiva? Por quê? Porque precisa fazer isso. Precisa fazer com Israel, precisa fazer com os Estados Unidos, com a Inglaterra, com o país que tiver disponível como se diz, uma vacina ou um medicamento para tratar. Nós tivemos que importar até sedativos para dar para os pacientes que foram entubados no começo da pandemia, Márcia. Então, a nossa situação nós temos que ter um pouco mais eu diria assim, de compreensão da realidade, ter um respeito com quem está morrendo, com as famílias das pessoas que estão morrendo. Hoje estão morrendo jovens no Brasil, muitos jovens,
Nós temos mais de 260 mil pessoas mortas, É um absurdo. milhões de pessoas contaminadas, tá? E uma vacina caminhando, nem 5% da população foi vacinada. Um passo muito então, lento. É isso que por isso que o Fausto Pinato teve, eu acho que uma atitude corajosa, porque ele contestou declarações que foram lesivas à chegada da matéria-prima para a vacina. O que atrasou a chegada foi um embate desnecessário, agressivo e inoportuno, feito no âmbito do parlamento, por pessoa de muita força no poder, e que aí foi necessário o deputado Pinato, pela comissão que ele preside, a se manifestar e dizer que não era aquilo, e outros também se manifestarem. Aí demora, aí nós temos que ficar esperando, porque, claro, aquela história, amigos, negócios à parte. E continua a passos lentos, né, Ana Amélia? Continua. Aqui em Guarulhos nós tivemos aí um final de semana com o maior número de mortos, mais do que no ano passado. Aqui nós estamos preocupadíssimos, o número de UTI todo ocupado, e a gente não vê a vacina chegar do jeito que tem que chegar. Então é um grande absurdo, e nós precisamos que... Hoje a gente está trabalhando, às vezes a gente tem que se defender, mesmo sabendo que estamos corretos, nós temos que nos defender contra os fake news, né? Muita gente falando sobre porque a China criou a doença e a China está vendendo a saúde. Então, quer dizer, nós precisamos combater certos fake news para que as pessoas entendam que agora é hora de dar a mão, não é hora de discutir isso. Vamos primeiro nos salvar, tomar essa vacina, depois a gente discute, até judicializando se for o caso, mas primeiro nós temos que salvar vidas. Eu entendo dessa forma e eu acredito que você entenda assim também. Né? Não é perfeito. Enquanto você fica nessa discussão radical, eu diria até insensata, irresponsável e insensível com o sofrimento e a agonia de quem está num corredor de hospital. Precisando de um oxigênio e morre asfixiada por falta de ar. Essas pessoas que estão alimentando esse debate absolutamente negacionista, absolutamente inconsequente e irresponsável, serão amanhã responsabilizadas por isso que está acontecendo, essa mortandade em nosso país. Eu tenho muita vergonha de tudo isso que está acontecendo. Então, é muito triste, viu, Márcia? Quando nós deveríamos estar, como sempre fomos, a sociedade brasileira é solidária. Quando aconteceu aquele problema lá em Brumadinho, né, todo mundo mandou coisas para lá, a ajuda de todo o Brasil foi para lá e tal. Mesmo agora na pandemia em Manaus, as pessoas, né, artistas famosos, mandaram tubos de oxigênio para lá, fornecendo oxigênio. Então, gestos bonitos de pessoas que podiam fazer isso, né? E agora a gente vê alimentado por quem não deveria, é exatamente esse jogo de, eu diria, enfrentamento, uma radicalização, um ataque, ora ataque aos governadores, ora ataque aos prefeitos, ora ataque à classe política. Então, nós estamos vivendo duas pandemias. A pandemia da doença e a pandemia política. A pandemia política é também uma pandemia. Essa coisa assim de você não ter capacidade de separar o que é político e o que não é político, tá? O que é institucional, a relação dos poderes, o respeito aos poderes. Hoje é uma xingação, tudo. Nós, políticos, sempre fomos xingados, mas hoje os ministros do Supremo são xingados. Isso é o pior que pode acontecer numa democracia, a menos que esteja se desenhando outra coisa para o nosso país. E essa outra coisa, eu sinceramente tenho receio que venha acontecer. É isso mesmo. Gostei da tua fala e faço das tuas palavras as minhas. Nós temos aí alguns enfrentamentos com relação à mulher. Além de tudo isso que nós estamos passando, que é esse Covid, é uma pandemia que ninguém esperava, nós temos aí uma lei que é para proteger a mulher, mas faltam políticas públicas para que ela realmente tenha eficácia, que é o caso da Maria da Penha, né,
Ana Amélia. E eu muitas vezes, e muitas pessoas me falam disso, Márcia, você como advogada, como que você vê isso? E eu entendo que a Lei Maria da Penha, ela, embora ela seja uma lei boa, ela deixou muita brecha para que a gente não tenha a eficácia que devia ter. Como que você vê, até como senadora mesmo, falando do parlamento, o que a gente poderia fazer para criar mais movimento, fóruns, para que isso acontecesse e tivesse a eficácia que a Maria da Penha exige? Veja só, agora o Supremo está com uma questão muito séria e importante. Felizmente, me parece que a tendência é de não considerar constitucional o crime, usar o argumento de legítima defesa da honra para o crime do feminicídio. Então, isso já é um grande avanço, porque muitos bandidos que mataram as suas mulheres de forma covarde, eu diria, é inominável o que fazem com as suas mulheres, considerando as suas propriedades, não Sim. um ser humano, mas uma posse sua, tá? Como se fosse uma roupa, um carro, não, é minha posse, não. É um ser humano. Tá? Então, isso será um avanço, porque quando o Supremo decidir isso, se torna uma súmula vinculante e passa a ser um entendimento, tem que dar esse entendimento em todo o Poder Judiciário brasileiro, que é a questão de não considerar isso como atenuante ao crime hediondo que é o feminicídio. Sim. Em defesa da honra, né? A legítima defesa da honra. Então, esse já é um ponto. Segundo ponto, e você é advogada, minha cara Márcia, no Senado a gente teve momentos muito incríveis em relação às chamadas medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. Tá? As medidas protetivas, quais são? Aquelas que a mulher vai e denuncia e aí precisa ter um acompanhamento. O marido ou o companheiro não pode chegar perto dela a 100 metros, não sei o quê. Só que isso também é meio para inglês ver, né? Porque muitas mulheres, muitas conhecem elas, abrigadas pela medida protetiva, não tinham conselho para arrumar, não tinha policiamento, não tinha nada, e o marido ciumento, ou sei lá, chegava e matou a mulher dentro de um salão de beleza em Minas Gerais. Você lembra desse episódio? Lembro. Então, eu acho que aí o que acontecia nas chamadas medidas protetivas? Existe uma regra legal que é o seguinte: é o juiz que tem que assinar a medida protetiva. A medida protetiva. Mas quantos municípios brasileiros tem a comarca, o juiz está lá presente? E digamos que tem a juíza, rapidez, de férias. Então, essa questão, digamos, da hierarquia dos poderes, do entendimento dos poderes, nós votamos para que o delegado de polícia que estivesse de plantão, onde o juiz não estivesse, por uma razão ou outra, se fosse estava em missão numa outra comarca, ou estava de férias, que o delegado pudesse fazer isso. Ou o promotor de justiça. Então, era uma questão. Então, havia uma disputa, olha só, cuidando de prerrogativas funcionais, quando estava em jogo a segurança de uma mulher. Né? Não tinha que se fazer essa discussão. Essa discussão é de menos. Qual é a melhor maneira de cumprir qual é a melhor maneira de cumprir a medida protetiva? É a mais fácil que tenha. Ninguém vai usurpar poder, é o entendimento disso, né, Márcia? Então, esse é o meu entendimento. Precisamos avançar com relação a isso, porque eu noto que está meio estagnado ainda. Não existe avanço para políticas públicas. E aí é onde eu digo que faz falta a mulher na política. A mulher estar lá nas políticas públicas, a mulher estar na Câmara de Vereadores em número maior, a mulher estar no Senado em número maior, a mulher estar na Assembleia em número maior, e a gente não vê incentivos, inclusive os próprios partidos. Você ouve dizer, nós precisamos de tantas mulheres para a gente não perder o homem. Não é nós precisamos de tantas mulheres porque nós precisamos de políticas públicas, nós precisamos de mulheres porque ela é necessária na vida pública, né? na política. Não, nós precisamos de mulher porque para a gente não perder homem. Então, eu me entristeço quando eu ouço isso e quando eu vejo mulheres
com o teu poder, com o teu nível político, eu fico feliz e eu gostaria muito de ver uma mulher com esse nível na presidência da República, mais mulheres com o seu nível nos parlamentos, nas assembleias, porque é isso que a gente precisa, viu, Ana Amélia? Nós somos ainda, eu sempre também tenho uma outra, talvez facilidade, eu sempre, porque eu fiz jornalismo econômico, e eu, num estado machista como é o meu Rio Grande do Sul, onde o índice de violência contra a mulher é alto, lamentavelmente, sendo uma sociedade muito respeitada como politizada, né? Então, mas tem essas contradições. E então, Márcia, eu fiz jornalismo econômico e sempre convivi no meio de homens, sabe? Então, sempre... E nunca tive, eu diria assim, algum problema. Só uma vez um senhor, que era um corretor, um advogado muito famoso lá, tinha uma corretora de valores, e aí ele me disse assim, por que uma moça se interessa por um assunto tão sério, tão árido, né? Tipo, e eu conhecia, como eu era muito assim curiosa, eu sabia que ele era uma figura assim tão austera, tá? Mas ele gostava de fazer perfumes, tá? Então eu sabia do hobby dele, né? E eu disse assim, não deve ser para o senhor novidade, porque poderia eu me surpreender, porque o senhor, um homem tão austero assim, faz perfumes nas horas vagas. Então, perfume é uma coisa muito feminina, né? Sim, sim. Ser, né? Uma coisa tão frágil, uma coisa tão, né, delicada, né? Mas eu digo assim, essa é uma questão das escolhas das pessoas, né? Não tem fazer isso. Eu não queria ser cronista social, não que eu não goste das crônicas da cronista social, não que eu não goste de gossips, como se fala, né? Ou da fofoquinha, ou daquela notícia. Não que eu não goste disso. Uma questão minha, de eu fazer uma coisa que eu sinta um retorno, né? Que aquilo veja. E sempre fui muito, assim, eu digo, obediente. Assim, eu perguntava, como eu não sabia, a faculdade não me ensinou. Então, quando a gente ia falar eu ia falar no momento da Bolsa de Valores dos anos 70, Bolsa de Valores, saber o que era uma ação ordinária nominativa, ou o que era um underwriting, ou um overnight, toda aquela linguagem, né? O boom da Bolsa de Valores e tal, todo mundo apostava na Bolsa, né? Então eu perguntava para as pessoas, e eu perguntava assim com a humildade de quem não sabia, eu não ficava como papagaio, eu dizia, olha, por favor, e para não gravar, porque era aqueles gravadores antigos, eu escrevia, anotava, até a pessoa editava, eu disse, mais devagar, porque eu quero anotar. Porque eu tinha medo, eu ia usar o nome da pessoa, eu tinha medo de errar, de uma informação importante. Então, esse zelo e esse cuidado, né, que eu tinha, eu acho que isso também foi valorizado quando eu fiz os 6.400.000 votos, né? E até hoje, então, eu sempre chamava os meus professores, os meus mestres que me ensinaram, que tinham paciência de me ensinar o que era o underwriting, o que era uma subscrição, um mercado de balcão, um mercado de bolsa, né? Aquela coisa, então, um pregão na Bolsa de Valores. Então, eu aprendi muito, assim, na prática, ali no dia a dia. E eu acho que as pessoas nascem com um dom, nascem com um destino para ser o que são. E, então, eu saí de casa com 9 anos de idade. A vida, para mim, é um eterno desafio. Cada dia tem que enfrentar uma outra coisa, uma novidade e tal. Eu sou do signo de Áries, né? Essas pessoas são muito obstinadas. A gente leva tudo por diante. As pessoas que trabalham comigo sofrem um pouco, mas eu sou exigente, mas com racionalidade, para explicar por que eu faço isso, por que eu quero bem feito, porque tem que ser bem feito, porque nós estamos num serviço público e temos que prestar bem o serviço para quem nos demanda, né, Márcia? Em todas as áreas. Então, esse é o meu entendimento. Bom, é uma pena, mas o nosso tempo aqui está esgotando. Primeiro eu quero te agradecer a Deus por estar aqui e também agradecer o que você aceitou esse convite para falar um pouquinho comigo, porque é uma honra muito grande, e dizer que precisamos de mulheres e que as mulheres se espelhem em outras mulheres para que elas venham com a gente dar a mão mesmo, dar a mão, e que a gente consiga fazer um país mais fraterno, um país mais solidário, um país mais sério, um país que as pessoas tenham vontade de vir e tenham boa vontade de nos receber, né? E quero também pedir que você deixe aí uma mensagem para todas as mulheres
tanto da classe política como para as donas de casa, para que a gente faça isso, faça um mundo melhor. Márcia, eu aproveito, primeiro quero te renovar o agradecimento sincero pela honra de estar conversando contigo. Seu primeiro mandato, isso diz muito. Você poderia estar na sua zona de conforto, em casa, ganhando muito mais do que como vereadora, e você está enfrentando o desafio do campo político, que é um desafio diário e permanente. E muito injusto, em muitas vezes, e perverso outras vezes. Mas eu aproveito esse dia, para mim é apenas um símbolo, porque para mim todos os dias são o Dia da Mulher. Como é todo dia o Dia das Mães, como é todo dia o Dia dos Pais. E para fazer uma saudação muito especial, as médicas, as enfermeiras, as técnicas de enfermagem, as infectologistas, as pessoas, as cientistas, a todas as mulheres que estão no comando deste processo da pandemia no nosso país. Elas estão fazendo a diferença. Cada vez que eu vejo uma declaração de mulher chorando emocionada, que ela tem que escolher entre quem vai morrer e quem vai sobreviver, é um drama moral e que elas vivem diariamente. Então, a essas mulheres que estão fazendo esse trabalho, estão confortando famílias, entregando mortos ou entregando sobreviventes. Então, a todas essas mulheres que estão na linha de frente dessa guerra, é uma guerra, eu quero dizer que eu sou solidária, é o mínimo que eu posso fazer, e fico muito orgulhosa de ver essas mulheres fazendo esse trabalho extraordinário. Elas devem estar exaustas. Eu estou exausta numa questão que não diz muito respeito a isso. Estou conseguindo respiradores para o Rio Grande do Sul, de uma doação de uma empresa, e desejar também que você tenha sucesso na sua empreitada. A todas as mulheres, a dona de casa, a mulher garia, a funcionária pública, as advogadas, as cientistas, as juízas, as promotoras públicas, então a todas nós vamos desejar que continuemos solidários. Muito obrigada. É isso, obrigada, um grande beijo no seu coração e vai aí também o meu beijo a todas as mulheres da área da saúde. Beijo, Ana Amélia. Obrigada. Obrigada. Uma boa semana para todos. Para todos. Um abraço ao Pinato. É verdade, um grande abraço.